Vamos lá então, página 3, A Fome de Ibos, livro de ferro. Sim, é de pedra mesmo, ouviu uma voz baixa, rufenha, como se seu som fosse acompanhado por um hálito empesteado de cerveja barata e anchovas no alho. Lábios macilentos de fronte de uns poucos cacos de dentes amarelos e pretos. A magia de esconder a verdade de Golfari dos Curvi, o Lorde Negro da Guerra, então surtiu efeito, como vinha acontecendo desde que se juntara a Carizen. Imediatamente a imagem de cais do porto foi embora e a voz de Lord Degronir veio no lugar, confiável e serena, como a de um monge. Sempre que isso acontecia, surgia um vácuo na mente de Carizen. Seus instintos diziam que havia algo, mas a magia preenchia esse vácuo com confiança. Era tudo rápido demais, o suficiente para que os instintos recém-acordados não achavam nada e pá, aqui. Era tudo rápido demais, o suficiente para que os instintos recém-acordados não achassem, né? Achassem nada e dormissem à força de novo. Poderes mais fortes do que instintos agiam ali. Gente, tem uma coisa, às vezes você comete um errinho, aqui foi um errinho de grafia, né? Mas imagina assim, se tivesse assim, achassem com C, né? Corretor ortográfico hoje em dia é uma coisa extremamente importante para o escritor, tá ok? Quem não comete erro de português é professor de português, né? Escritor, você aí às vezes tem uma outra atividade, no meu caso eu sou engenheiro, por exemplo. Cometer erro de português não é vergonha para ninguém, né? O corretor ortográfico ele consegue corrigir isso aqui, né? O que importa para o escritor é essa concatenação de ideias, colocar as coisas no papel de forma coesa e tal, e revisar sempre, né? Então, desde que eu comecei a escrever esse livro, sei lá quando que ficou pronto, foi lá 2002, 2004, nem lembro mais. Eu já mudei infinitas vezes o texto. Não sei se sobrou alguma palavra ainda do que inicialmente eu escrevi, né? Óbvio que quando eu acabei de escrever, fiz uma, duas revisões, eu já registrei na Biblioteca Nacional e tal. Então, o que eu estou mostrando para vocês aqui agora já é um livro registrado. Então, por isso que eu nem tenho mais medo de exibir isso aqui na internet, né? As ideias, os personagens, os locais, os acontecimentos já estão todos resguardados através dos direitos autorais. Então, não tem problema de eu estar fazendo isso aqui. Mas erros, assim, a gente vai corrigindo. Então, assim, o escritor, ele não ele não precisa ter medo de cometer erros de português, né? É claro que a leitura, quantos mais livros você lê, melhor você vai se tornar na sua leitura e tal, né? O que precisa ser professor de português é o revisor, né? Profissional, na hora que ele vai fazer a revisão, ele vai pegar, inclusive, esses errinhos bobos que vão passando, né? De uma hora para outra, assim, né? Vai ter lá que ter a revisão de um copydesk, às vezes, de um 2, 3, né? Depende da editora com que você vai trabalhar, ok? Olha, continuando. Era tudo rápido demais, suficiente para que os instintos recém-acordados não achassem nada e dormissem à força de novo. Poderes mais fortes do que instintos agiam ali. Não sentira, na verdade, cheiro algum de cerveja velha ou alho, ou qualquer das imagens que lhe ocorressem correspondiam ao semblante do Gamakir que via de frente de si. Era só que algo na sua mente parecia saber e procurasse saídas das amarras arcanas. Alguém acostumado a lidar com o mal, como Carizen, tinha certas camadas de proteção que agiam, apesar dele não entender o que ocorria, procurando contornar as incursões mágicas do outro. Não se lembrava de onde vinha aquela recordação, a não ser que fosse um dos maus perdedores de Valiant, um ladrão que fora bastante cordial enquanto jogava com ele, mas que, ao perder o jogo, se mostrara um assassino em potencial. Carizen estreitou os olhos em direção ao companheiro, seus lábios arcaram-se para baixo, mas no final o poder de Golfari era maior. Era só Lord Degronir que estava diante dele. A sensação de estar diante de um assassino se foi mais uma vez. Para quem não lembra, o Lord Degronir
que a princípio eu estava até em dúvida se eu escreveria Lord em maiúsculo, né? Tá escrito Lord de Gronir no livro todo. Eu preferi deixar Lord em minúsculo porque o nome do cara é de Gronir. Lord é um título, né? Se fosse escrever Senhor de Gronir, eu ia colocar Senhor em maiúsculo. Então, Lord de Gronir. Essas dúvidas de português às vezes eu tenho e não preciso negar. E aí, novamente, vai entrar uma pessoa que realmente entende do português para saber se o Lord deveria ser em maiúsculo, tá? Mas, continuando. O Lord de Gronir, que é o Golfari, ele usa um feitiço para que as pessoas não o vejam como o Golfari. Porque até o Carizen, né, que lutou nas mesmas batalhas que ele algumas vezes, embora o Golfari fosse um senhor importante dentro das hostes do Tusco do Calazur, Carizen era só um comandante de tropa ali, né? Pode ser que o Carizen conhecesse o Golfari. Então o Golfari ele usa esse feitiço de esconder a aparência dele. Ele está disfarçado no meio dos companheiros do Carizen aí, né? Passou a mão pelo rosto e sentiu a barba que crescia. Haviam partido já há muitos dias. Não gostava de pensar muito e ao acordar. Os sonhos da noite anterior costumavam... Já vamos fazer a página 4? Não, vamos deixar a página 4 para um próximo vídeo, então. Moçada, olha só. Eu acho que esse parágrafo está muito longo, não é? Eu não poderia quebrar ele em dois aqui? Não sentira, na verdade, cheiro algum de cerveja velha ou alho, ou qualquer das imagens que lhe ocorreram correspondia ao semblante do Gamakir que via defronte de si. Era só que algo na sua mente parecia saber e procurar as saídas das amarras arcanas. Alguém acostumado a lidar com o mal, como um Carizen, tinha certas camadas de proteção que agiam, apesar dele não entender o que ocorria, procurando contornar as incursões mágicas do outro. Vamos dar um parágrafo aqui, ó. Não se lembrava de onde vinha aquela recordação. Vamos ver por que está grifado em verde aqui, aquela. Se a recordação estiver completando o sentido de vinha, use crase. Aí, tá vendo? Não se lembrava de onde vinha aquela recordação, a não ser que fosse um dos maus perdedores de Valyat. Não se lembrava de onde vinha... Não tem crase, cara. Aquela recordação. A não ser que fosse um dos maus perdedores de Valyat. Um ladrão que fora bastante cordial enquanto jogava com ele, mas que ao perder o jogo se mostrara... Que ao perder o jogo, não. A gente sabe o que está falando no jogo. Que ao perder se mostrara um assassino em potencial. Carizen estreitou os olhos em direção ao companheiro. Seus lábios arcaram-se para baixo, mas no final o poder de Golfari era maior. Era só Lord de Gronir que estava diante dele. A sensação de estar diante... Ó, diante duas vezes, gente. Ó, tá vendo? Diante. Não pode, né? Era só Lord de Gronir que estava ali. Pode ser. Substituir duas palavras por uma. Já ganhei uma. Era só Lord de Gronir que estava ali. A sensação de estar diante de um assassino se foi mais uma vez. Joia.